Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais cidadãos, cidadãs habitantes desse nosso mundo. É, Semana passada a gente não teve aula porque foi o feriadão, né? Então estávamos todos lá passando doentes de amor procurando remédio na vida noturna. Mas hoje a gente vai dar continuidade à aula a respeito de arte afro-brasileira. Vamos fechar só uma parte dela, até para que seja válido para a nossa prova, né? Que vai ser semana que vem. E eu sei que vocês vão jogar duro porque vocês são pessoas extremamente estudiosas. Ou não. Mas enfim. A gente vai dar continuidade. Na página 2, é o último parágrafo da página 2, a gente volta a nossa leitura aqui, a gente dá continuidade da mesma forma que a gente sempre fez, que você sabe como é que funciona. Essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano, do Colégio Alfinísia Freire, disciplina em Artes. Meu nome é Vitor, todo mundo já me conhece mesmo, mas enfim. A gente vai continuar, minha canetinha na mão, que eu fica parecendo mais sério, né? Como se fosse um professor sério, com a caneta na mão assim, balançando, quase regendo uma orquestra. E eu falo gesticulando pra caramba, né? Enfim. A gente continuando aqui na apostila, temos o seguinte. De base rural comunitária, a arte africana feriu diretamente os cânones europeus até quase o final do século XIX e com seu expressionismo conseguiu atrair pintores como Picasso, Pablo Picasso e Braque, que é o Georges Braque, justamente quando enveredaram pelo cubismo. É interessante a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, porque assim, nesse período a gente vai ter mais ou menos um movimento expressionista, mais ou menos, a gente vai estar dentro de um movimento expressionista europeu, principalmente porque a gente tem uma visão a respeito desses movimentos artísticos existentes principalmente na Europa, né? Porque a base cultural do mundo é a Europa, mimimi, blá blá blá, tererê, caixinha de fósforo. Então, o expressionismo, a gente vai ouvir falar, o expressionismo alemão, o expressionismo, a forma que ele influencia nas artes na Itália, na Espanha, na Inglaterra e, foda-se, lance, qualquer tipo de produção artística vinda de outros locais, né? Da Ásia, das Américas, da África, ninguém se importava com isso, afinal era tido como uma arte menor, como a gente já falou aqui mesmo sobre arte primitiva. Falamos não, ainda vou falar. Sobre arte primitiva, a forma que se enxergava a arte africana como arte primitiva, justamente porque eles enxergam, a Europa mesmo enxerga como o berço da cultura mundial, eles próprios, né? É uma autoestima muito elevada. É tipo eu falando assim, não, porque o melhor professor do mundo sou eu. Então, baseado em quê? Em mim mesmo. Eu acho isso e acabou. Então os europeus meio que fizeram a mesma coisa. Tipo, não, eu acho que nós somos os melhores, então nós somos os melhores. Bem nessa pegada. E aí o que é que acontece? O expressionismo, lá no século XIX, tal, existia essa visão a respeito de algo um tanto quanto abstrato dentro da arte europeia. E aí de repente chega o Pablo Picasso, lá no final do século XIX, início do século XX, e o Georges Braque também, eles começam a tomar uma certa influência a respeito, em cima da arte africana, para a produção de suas obras de arte dentro do cubismo. E aí vocês lembram, que a gente já falou isso no nono ano, falamos no oitavo ano a respeito do cubismo, que inclusive o próprio Pablo Picasso tem uma obra belíssima, conhecidíssima, chamada Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de d'Avignon, né, que seria para alguns um bairro na França, mas na verdade é o nome de um bordel na Espanha. E essas damas, essas donzelas nada mais eram do que prostitutas. Então esse quadro era nada mais nada menos que uma homenagem às prostitutas de lá desse bordel.
Mas enfim, e aí o Pablo Picasso ele faz essa obra, uma das mais conhecidas obras dele, em que o rosto dessas mulheres, algumas dessas mulheres se aproximam tanto quanto de máscaras africanas, né? Então é para mostrar um pouco dessa influência. A questão das cores utilizadas também pega um pouco dessa influência africana na forma de se produzir arte. Então é uma influência muito forte que o cubismo abraça da arte africana, mas claro, ainda que se mantenha um tanto quanto, na sua maior parte, essa energia da cultura europeia mesmo. Então, temos o Pablo Picasso, o Georges Braque, que eles enveredaram pelo cubismo, né, fugindo do expressionismo, começando a trazer essa arte vinda de fora para poder fazer a sua produção artística. No entanto, por volta da mesma época, os europeus também reagiram com espanto a um outro tipo de arte africana, os bronzes de Benin, ou de Benin, levados para a Europa após a conquista colonial. Aí aquela ideia do neocolonialismo, né? Quando os europeus eles viram que estavam perdendo a guerra assim lá na América, perdendo espaço na América por conta dos processos de independência dos países latino-americanos principalmente. E aí eles tinham que buscar a exploração em cima de uma outra região. Então eles fomentaram a ideia do neocolonialismo na África. Eles buscaram nos países africanos uma nova forma de colonizar alguém, de explorar uma mão de obra barata e explorar os próprios recursos naturais existentes naquela região. O que é que os europeus fizeram? Invadiram a África, mataram um monte de gente e roubaram um monte de artefatos, roubaram um monte de bronzes, de estatuetas, de esculturas, roubaram, simplesmente invadiram, quiseram acabar com a própria cultura africana, roubando muita coisa que existia na África. Não é à toa que eu sempre falo a respeito desse filme em sala de aula, tal, que é o próprio Pantera Negra, né? Logo no início do filme Pantera Negra, a gente tem lá se eu não me engano, o T'Challa, né? O Michael B. Jordan, aquele homem maravilhoso, lindo lá. Ele está dentro de um museu e conversando com a curadora da exposição. A exposição nada mais tem do que a arte africana, né? Aquelas redomas de vidro, um monte de gente branca em volta, tal, curadores, seguranças, coisa e tal, com a arte que veio da África, está exposta onde? Na Europa, dizendo assim. E aí o Michael B. Jordan, o personagem do Michael B. Jordan, ele chega e começa a questionar o que é isso daqui. Aí a curadora explica, o que é tal coisa? A curadora vai e explica. Até que tem um determinado momento, um artefato que a curadora vai explicar para ele, que ela acha que é de tal região da África e tal. E aí o personagem do Michael B. Jordan, ele chega, queridinha, seja menos. Não é bem isso que você está pensando, não. Isso aqui é de tal lugar, ele tem vibranium, é de uma região conhecida como Wakanda. Aí a curadora, amado, você está errado. Aí o personagem Michael B. Jordan faz o quê? Queridinha, aqui não. Essa bagaça aí é minha. Agora a gente vai ver o que é que vai rolar porrada. Enfim, no final das contas, o que é importante para a gente saber em relação a isso é que ele próprio fala assim, não, isso aqui, esse artefato, essa obra aqui na verdade pertence ao povo africano e foi roubada pelos europeus, simplesmente por conta desse próprio processo da neocolonização, né, em que os europeus eles estiveram no continente africano, estiveram em diversas regiões da África e por conta dessa busca da exploração dos recursos naturais locais, eles não somente exploraram os recursos, como também tentaram dizimar uma cultura, toda uma diversidade enorme de culturas, claro,
E uma das formas que eles fizeram isso foi roubando, foi pegando para si, roubando, sequestrando toda essas obras de arte, né? Que para eles, para os europeus, é visto como obras de arte, claro, e aí eles colocam em exposição nos seus próprios museus lá na Europa, enquanto que para o povo africano aquilo não é simplesmente arte, mas sim objetos que fazem parte de cerimônias, são objetos ritualísticos, pertencem a uma ideia de ritual que eles utilizavam, fosse uma oferenda aos deuses, fosse para cerimônias religiosas, cerimônias de celebrações, sei lá, de passagem da adolescência para a vida adulta e assim por diante. Mas o importante é que foram objetos que simplesmente eles foram retirados do continente africano, foi desconsiderado qualquer função cerimonial, qualquer função ritualística daqueles objetos e foram colocados como uma simples exposição, como a arte. Ah, é bonito. Tem um significado? Tem, mas foda-se. Não importa o significado. Para os europeus, não importa o significado. O importante é que está aqui em nosso museu e está exposto para a galera passar e olhar. Então, se tem um significado para os africanos, caguei. Mas, para a galera da África, não. Então, vamos colocar os pingos nos is. Isso daqui pertence a determinado povo africano, tá? Que é formado por diversos troncos, diversos povos, diversas comunidades, diversas tribos. Pertence a um determinado povo, tem um significado ritualístico, cerimonialista sobre isso, isso e isso, e pronto. Ao europeu é só, é bonito. Lenha. Enfim, então, espanto, outro tipo de arte africana, os bronzes de Benin, do Benin, levados para a Europa após essa conquista colonial. O crítico alemão von Lütjen, sei lá, não fala alemão, escreveu em 1901. Estes trabalhos de Benin, do Benin, elaborados com a secular técnica da cera perdida, estão no patamar mais elevado da técnica de fundição da Europa. Céline, e ninguém antes nem depois dele, poderia tê-los fundido melhor. Essas cabeças e estátuas em bronze já eram produzidas assim pelos iorubás desde o século XVI, conforme testemunharam os portugueses quando ali aportaram no tempo das grandes navegações. Então vocês veem aí a ideia de que a qualidade da produção desses artefatos, dessas estátuas pertencentes ao povo Benin, povo do Benin, era de tal forma tão grandioso que ele fazia, o von Lütjen, ele fez essa comparação com o que era produzido na própria Europa. Claro que, porra, o cara é um pau no cu da porra. Chega assim, precisa fazer essa comparação com o que é europeu. Gente, peraí, não precisa comparar. Dentro da arte africana você tem já a sua força, a sua potência, a sua qualidade, que independente de comparações é algo que já é grandioso. Mas beleza, tá, tranquilo, fez essa comparação, fez. Só que aí se descobriu que não somente lá nesse período colonial, nesse período do neocolonialismo dos europeus para com a África, mas muito antes, ainda no século XVI, ainda quando foi naquele período do início das navegações portuguesas, que os portugueses estavam em busca do conhecimento do Novo Mundo, que eles chegaram na América no século XV, século XVI, quando os portugueses também eles tinham um comércio bastante forte com os africanos, inclusive pela própria questão da escravidão. E aí, naquele período, os próprios portugueses eles já tiveram acesso a essa informação a respeito das estátuas do Benin, de como já era produzido lá no século XVI essa técnica de fundição dessas estatuetas de bronze, então que já era de uma qualidade enorme, algo que só foi chegar na Europa alguns séculos depois.
Os europeus só foram dominar essa técnica alguns séculos depois. Então, é por isso que a gente fala, peraí, a gente vai fazer a comparação entre a arte que era produzida na África com a arte que era produzida na Europa? Não. Vamos comparar o que surgiu na Europa alguns séculos depois com o que já era produzido na África antes. Ou seja, os pioneiros não foram os europeus, os pioneiros foram os africanos. Então, a cópia veio dos europeus. A comparação seria o que a gente conseguiu produzir agora na Europa, aqui no século XVIII, aqui no século XIX, os africanos já dominavam essa técnica desde o século XVI, desde o século XV. Só que esse processo de aculturação, esse processo de tentar apagar o que era produzido por outros povos, pelos povos africanos, pelos povos indígenas na América também, como a gente fala mesmo da produção do ouro, principalmente lá pelos maias, os incas, os astecas, o ouro, a prata, o bronze, que eles fundiam também e fabricavam peças belíssimas que nenhum povo europeu conseguia dominar tal técnica. E mesmo assim ainda quer dizer que os povos americanos, que os povos africanos, eles são povos menores, digamos assim. Não dá. Europeu é tudo pau no cu. Enfim, não é propósito da arte africana contemporânea, sobretudo a produzida no período pós-colonial, tratar de questões comparativas relativas ao desenvolvimento da arte branca ocidental. Seja figurativa ou abstrata. Essa ideia de arte figurativa, arte abstrata, vocês já sabem, né? Mas só para sempre a gente dizer, falar alguma coisinha assim, porque eu sei que de vez em quando foge da mente. Arte figurativa vai ser todo aquele tipo de arte que demonstra uma imagem que é compreensível. Tipo, é uma imagem de uma casa, de uma planta, uma paisagem, uma natureza morta, alguém, um autorretrato e tal. Tudo isso é arte figurativa. A arte abstrata é meio que aquele emaranhado de cores. É tipo você pegar um balde de tinta, jogar na parede e pronto. Aquilo dali se torna uma arte abstrata. Só uma comparação assim meio doida, uma ideia meio solta, né? Mas enfim, a figurativa é só trazer a ideia. Figurativa, figura. Pronto. É uma imagem que de primeira você olha e consegue compreender alguma coisa dela. A arte abstrata, ela é muito mais subjetiva. Nem sempre você consegue entender de primeira do que ela se trata. Então, seja figurativo ou abstrato, essa arte afro carrega em si a tradição. Porém, detém objetos semelhantes ao de qualquer outra arte contemporânea de caráter internacional. Isso aqui, quando a gente fala a respeito de tradição, a gente fala sobre o que até falamos na aula anterior a respeito dessa ideia de sempre trazer um significado ligado à natureza, ligado ao corpo, ligado à ideia de ritual, de cerimônia e tal. Então, essa arte afro, essa arte realizada na África, sempre vai carregar algo de tradição, algo que seja vinculado ao seu próprio povo ou à sua própria terra. Há sempre uma raiz africana na arte que é produzida lá, né? É diferente de uma arte que você vai produzir uma paisagem que simplesmente é aquilo que você está vendo ali e pronto. Entretanto, artistas e artesãos continuam produzindo a arte tradicional, quer para uso comunitário, quer para deleite dos turistas. Parte dela, de qualidade bem menor, acaba sendo chamada de arte de aeroporto. Aí é aquela arte, aquele tipo de produção que é para gringo ver, para os trouxas comprarem, né? Tipo, você pinta um quadro de, sei lá, de uma paisagem mesmo na África, uma savana africana,
E aí vai vender no aeroporto por um gringo besta europeu comprar por $1.000, o que poderia ser, sei lá, vendido por R$ 10. Analisando a fraca presença dos negros brasileiros, aí já trazendo para aqui, para o país, analisando a fraca presença dos negros brasileiros nas artes visuais contemporâneas, em flagrante contraste com o período do Barroco, quando eram dominantes, é bom a gente falar assim que a arte barroca aqui no Brasil, o Barroco, o Rococó, lá em 1700, 1600, 1700 mais ou menos, era uma arte predominantemente negra, produzida por artistas negros, ligados principalmente a questões religiosas, né? Que foi um espaço, querendo ou não, ainda foi um espaço que havia uma maior aceitação da presença de artistas negros, né? Então, durante esse período do Barroco. Mas, analisando essa fraca presença dos negros brasileiros nas artes visuais contemporâneas, nos dias de hoje, o Clarivaldo Prado Valadares ele menciona que essa presença passou a traduzir-se quase que exclusivamente no que se convencionou chamar de arte primitiva. Essa arte, segundo ele, aceitavelmente dócil, que fofo, era aquilo que se esperava do negro, uma arte adequada ao lugar que lhe era permitido ocupar na hierarquizada sociedade brasileira. Então, chamar a arte produzida pelo negro como uma arte primitiva é uma forma pejorativa de querer se colocar essa arte como sendo algo menor. É por isso que fala, era o local adequado, era a arte adequada ao lugar que era permitido ao negro ter dentro da sociedade brasileira, que era justamente um lugar inferior à população branca, ao artista branco. Então, a gente vivendo dentro de uma sociedade que é racista desde aquela época, desde o período da escravidão, e ainda hoje a gente tendo esse viés, essa falsa ideia de uma democracia racial existente aqui no Brasil, mas é só a gente ver, saiu essa semana passada, um informativo a respeito das estatísticas sobre a população carcerária no país, em que se aumentou em torno de as prisões, né, de pessoas negras aumentou em torno de 13% nos últimos anos, e a população branca diminuiu em 19% a prisão deles. Então, sendo que mais de 2/3 da população carcerária é de pessoas pretas e pardas, num país cuja soma de pretos e pardos dá em torno de 56%. Então, peraí, algo não está batendo dentro desse cálculo. Significa que a gente tem dentro do nosso país uma hierarquia social, uma visão dessa falsa democracia racial, quando na verdade somos um país ainda extremamente racista. Quando a gente fala a respeito dessa arte, essa produção artística, dificilmente vamos ouvir falar de um artista negro, um pintor negro, um escultor negro que tenha uma visibilidade tão quanto pessoas brancas. Então, porque somos uma sociedade racista. Isso é fato. Quem disser ao contrário está completamente fora da realidade, né? Então, até o próprio gente do próprio governo chega e fala assim: não, mas é a esquerda que quer fazer acontecer. Não, somos racistas. Somos um país racista, tá? Dentro disso, há pessoas que fazem parte de uma luta antirracista, mas há muitos outros que simplesmente fomentam isso daí. Querem manter essa estrutura hierarquizada, racial, dentro do nosso país. Isso é fato. Então é isso. Então chama-se essa arte produzida pela população negra como arte primitiva, porque essa produção negra costuma buscar
colocar ainda as suas tradições dentro dessas imagens, mostrar tudo aquilo que sempre nos foi negado, mostrar as nossas raízes, mostrar as raízes negras, mostrar as origens africanas dessa população negra. Então, a arte produzida por negros, tirando essa questão da arte de aeroporto, né, como diz no parágrafo anterior, ao buscar mostrar as nossas próprias raízes, é visto pelos críticos de arte, que geralmente são pessoas brancas, como arte primitiva, como arte inferior, pelo fato de querermos mostrar quem somos. Somos vistos como pessoas inferiores. A arte, por mostrar quem somos, é vista também como arte inferior. É uma arte primitiva. Quando a gente fala sobre primitivo, está falando sobre algo que é visto como precarizado, que é algo visto como rudimentar, basicamente. Né? Compreende-se isso melhor ao se consultar um livro chamado Quem é Quem nas Artes e Letras do Brasil, lançado pelo governo, Ministério das Relações Exteriores, no ano de 1966, em pleno período da ditadura militar. Das 298 fichas biográficas de artistas brasileiros, somente 16 eram negros. 298 fichas, temos aí 282 pessoas brancas e 16 pessoas negras. 282 artistas brancos e 16 artistas negros. Em 1966, tipo, há 54 anos atrás. 54, né? Não sei, eu não sou bom em matemática não, enfim. O mesmo Itamaraty, quando a gente fala sobre o Ministério das Relações Exteriores, estamos falando sobre o Itamaraty, né? Embaixador, que tem aí o Ernesto Araújo, tal, não sei o que, aquele cara que é meio doido, que deveria aparecer com um capacete de alumínio na cabeça para, sei lá, terraplanista. O mesmo Itamaraty, numa edição em francês do seu anuário, também do ano de 1966, assinala no que diz respeito à cor. Olha que sensacional isso. A maioria da população brasileira é constituída de brancos. A maioria da população brasileira, no ano de 1966, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é constituída de brancos. Que porra é essa? A percentagem de mestiços, que aí quando a gente fala sobre mestiço, aqui a ideia de mestiçagem, está colocando pretos e pardos juntos, é fraca. Essa era a justificativa de ter tão poucos artistas negros dentro desse anuário, né? Dentro desse quem é quem nas artes e letras do Brasil. Dá para entender, né? O porquê isso é tão errado. Essa distração étnica, felizmente, não só desapareceu dos anuários oficiais do Itamaraty, como também aumentou a participação dos negros nas artes nacionais. Deixa eu ver. Só um instante. Precisei paralisar aqui só para ver um negócio do texto. Para a gente finalizar esse parágrafo aqui, que vai valer para a nossa prova, né? Na página 4, a gente finaliza no segundo parágrafo da página 4, que diz assim, começa assim. O primeiro parágrafo da página 4. Porém, é preciso ter presente a mentalidade reinante durante a época do escravismo, em que qualquer tipo de trabalho, mesmo artístico, era considerado indigno de um branco da Casa Grande. Como vocês podem ver, essa ideia que existia. O artista negro poderia
fazer obras belíssimas, sensacionais, maravilhosas e tudo, mas somente pelo fato de vir, de ser produzido por uma pessoa negra, ele era visto como indigno de ser reconhecido por qualquer pessoa branca. Quando a gente fala sobre Casa Grande, fala uma ideia bem generalista, assim, dentro da sociedade branca na colônia, no Brasil colônia, né? Então, é preciso ter presente a mentalidade reinante durante a época do escravismo. Qualquer tipo de trabalho era considerado indigno de um branco de Casa Grande. A única exceção a essa regra foram os padres, que quase todos aprenderam as artes na metrópole, né? Para uma eficaz ação evangélica da igreja foram indispensáveis várias artes, e não só a retórica dos sermões. Aqui a gente vê uma coisa que é interessante até. É justamente o papel da igreja, de certo ponto, com muitas ressalvas, isso inclusive vai estar na prova de vocês, com muitas ressalvas, acabou sendo a única instituição pertencente ao Estado, ou ligada ao Estado, que ainda deu algum espaço para que os negros pudessem fazer alguma coisa além de trabalhar forçadamente lá nos campos, nos engenhos de açúcar, principalmente lá na colônia, né? Então, quando a gente fala sobre a ação evangélica da igreja, a eficácia dela, ela não valeria somente para a ideia dos sermões, não era somente aquilo que era falado para poder chamar a atenção da população, principalmente da população preta. Até mesmo porque muitas vezes aquela linguagem ela não era acessível a essa população preta. Entretanto, a ideia visual acaba chamando bastante a atenção. E esse chamar a atenção faz parte de uma forma de expressar o que ele precisa dizer. É como se fosse um sermão, só que de forma visual, através de uma imagem. A compreensão através da imagem pode ser tão boa quanto a compreensão através da palavra, daquilo que é oralizado, né? O visual e o oral eles podem ser complementares ou podem ser formas de diálogo com a população. E aqui então, por isso que ele fala que a ação evangélica das igrejas ela se utilizava não somente da retórica dos sermões, não somente dessa tentativa de conquistar as pessoas através da palavra, mas também essa tentativa de conquista das pessoas através das imagens. Então, eram necessários muitos templos que se espalharam por cada capitania, as capitanias hereditárias, vocês lembram, né? Cada um deles requisitou arquitetos, pintores, escultores, músicos. O padre mestiço, padre negro, José Maurício Nunes Garcia foi o músico mais reverenciado da época. E não esqueçamos os corais dos jesuítas, quase todos formados por negros, aqueles negros já convertidos, né, ao catolicismo, ao cristianismo, principalmente até meados do século XVIII. Então, havia essa constituição muito forte, essa presença muito forte dos negros nas igrejas católicas, nas igrejas cristãs, aqueles negros que haviam sido convertidos ao cristianismo, deixando de lado a sua cultura, a sua religiosidade africana para poder serem cooptados pelo cristianismo, né? E isso acaba facilitando, inclusive, que eles passassem a palavra adiante para as outras, para o restante da população preta que vinha escravizada do continente africano, né? Então, aqui o que vai importar é essa ideia de que a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela vai conseguir, além da palavra, pelas artes visuais, através da arquitetura das igrejas,
para chamar a atenção do povo, né? Através das pinturas, das esculturas e também da música, então todos os tipos de arte, fazendo até um certo sincretismo já naquela época com a ideia do que vinha da África, né? O sincretismo da religiosidade africana com a religiosidade cristã, para ser uma forma também de chamar a atenção, de cooptar, de tentar trazer essa população preta escravizada para dentro das igrejas, né? Então, isso tudo fez com que até meados do século XVIII acabasse se tornando muito forte. Vamos finalizar por aqui. Vai ser só até aqui a nossa prova, então é isso aí. Valeu, galera. Falou.